Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Ronaldo gravando mais um vídeo e o assunto de hoje é contabilidade gerencial. E para começar essa disciplina de contabilidade gerencial, eu queria conversar primeiro com vocês sobre os usuários das informações contábeis e sobre as necessidades que esses usuários têm em relação às informações contábeis. Beleza? Então vamos lá. Os usuários das informações contábeis são os investidores atuais e potenciais, ou seja, aquelas pessoas que injetam dinheiro na empresa hoje ou poderão vir a comprar ações da empresa no futuro. Eles são os investidores. Quem mais? Os empregados da empresa, os credores por empréstimo. Às vezes um banco oferece ou fornece um empréstimo para a empresa e aí ele se torna um consumidor das informações contábeis ou um usuário das informações contábeis. Os fornecedores também precisam de informações contábeis, por uma série de razões, principalmente para saber se a empresa vai conseguir pagar seus compromissos com eles. Beleza? Outro público importante são os clientes da empresa. Você pode perguntar, mas por que o cliente precisa de informações contábeis? Porque talvez ele queira saber se a empresa tem capacidade de cumprir seus compromissos contratuais no futuro. Então, isso é importante, porque às vezes uma empresa vende milhões de reais para um determinado cliente e esse cliente gostaria de saber se ela vai conseguir cumprir as entregas, cumprir os prazos, principalmente os prazos de entrega de mercadorias. Outro público interessante, importante, é o governo e suas agências, porque o governo também tem interesse em saber como anda a empresa. E o público em geral. O público em geral também quer saber como está aquela empresa, porque o povo é obrigado a conviver com aquela empresa. E o público em geral tem interesse em saber como estão os negócios daquela empresa. Bacana, pessoal? Então vamos continuando. Necessidade de informação dos investidores. Por que os investidores precisam de informações? Eles precisam de informações porque são provedores de capital de risco. Então, os investidores e os analistas que eles têm, eles precisam da informação para fornecer capital. Eles precisam tomar decisões sobre comprar, vender ou manter investimentos. Então, comprar ou vender ações, manter ações de uma determinada companhia é importante, por isso que eles querem saber como está a empresa. E também se a empresa tem capacidade de pagar dividendos. Então, não adianta a empresa oferecer dividendos e angariar capital, conseguir vender muitas ações e conseguir capital para vendendo ações, se depois ela não consegue pagar os dividendos que ela oferece. Bacana, pessoal? Então, continuando. Necessidade de informação dos empregados. Os empregados estão interessados em informações sobre a estabilidade da empresa e a lucratividade que essa empresa dá para os seus sócios. E também eles querem saber se a empresa tem capacidade de prover sua remuneração no futuro e também de pagar seus benefícios para suas aposentadorias no futuro, beleza? Então, continuando. Necessidades de informações, credores de empréstimos. Claro que os credores de empréstimos vão querer determinar a capacidade de uma empresa em pagar seus empréstimos e os juros correspondentes dentro do prazo de vencimento. Pessoal, então, os credores de empréstimo também têm interesse em informações contábeis.
Necessidade de informações dos fornecedores. Os fornecedores precisam de informações porque eles querem saber se a empresa está indo bem para cumprir seus compromissos de fornecimento de bens e se realmente ela tem capital de giro para produzir aqueles bens, se ela tem capacidade para fabricar aqueles bens e cumprir os prazos de entrega e também esperar os vencimentos que ela combinou com seus fornecedores. Beleza, pessoal? Então, isso é muito importante. Então, fornecedores precisam dessas informações. Os clientes precisam ter certeza de que a empresa vai continuar funcionando depois de um certo tempo. Porque não adianta também o cliente pensar assim, eu tenho um bom fornecedor e consigo comprar bem barato dele e consigo grandes prazos para pagamento, isso é muito vantajoso para mim, porque meu ciclo operacional é curto e eu consigo vender e receber antes de ter que pagar. O cliente pode pensar isso, mas ele também precisa ter certeza se na próxima vez o fornecedor dele, essa empresa fabricante ou fornecedora de um determinado insumo, um determinado bem, vai conseguir entregar novamente no futuro. Beleza? Então, por isso que os clientes têm essa preocupação também. Tudo bem? Então, continuando. O governo e suas agências, as agências governamentais, eles precisam saber da destinação de recursos e nas atividades das entidades, como é que as entidades estão sendo gerenciadas, como elas estão sendo administradas, como o governo vai regulamentar as atividades das empresas se ele não tem nenhuma informação sobre a empresa, como é que ele vai estabelecer políticas fiscais também, e ele também usa as informações contábeis para determinar a renda nacional e o produto nacional, o produto interno bruto e outras estatísticas similares a essas. Tá, pessoal? Necessidades de informações do público. As entidades contribuem com a economia onde elas estão inseridas. Numa determinada localidade, num determinado município, elas estão inseridas naquela comunidade e elas geram recursos para aquela comunidade, empregando pessoas e utilizando fornecedores locais. Por isso que o público vai querer informações contábeis também. Então, o povo daquela região onde aquela empresa está inserida vai ter interesse em saber como aquela empresa está, se ela está indo bem ou não. Beleza, pessoal? Então, por isso que essas informações contábeis, por isso que esses públicos todos precisam de informações, tá bom? Nem todas as necessidades de informações de todos esses usuários que eu citei aqui nesse vídeo podem ser satisfeitas pelas demonstrações contábeis. Então, se você olhar um balanço patrimonial, uma demonstração de resultado de exercício, você pensa assim, está tudo aqui. Não, às vezes faltam informações, às vezes as pessoas não têm todas as informações de que necessitam. E, às vezes, algumas informações são necessárias para diversos públicos. Então, nós temos algumas necessidades que são comuns a diversos públicos. E os investidores, eles contribuem com capital de risco para a entidade. Então, isso é importante a gente analisar e entender que essas pessoas precisam realmente das informações contábeis. E o fornecimento dessas informações precisam atender às necessidades da maior parte desses usuários, ou a maior parte de necessidades desses usuários. As demonstrações precisam satisfazer. Por isso que eu sempre digo assim, cuidar dos princípios, sempre fazer notas explicativas, detalhando aqueles números que são mais complexos, aqueles resultados mais complexos, também é extremamente importante. Agora vamos ao nosso último slide.
A administração da empresa é a responsável pela preparação e pela apresentação das demonstrações contábeis. A administração também está interessada nas informações contidas nas demonstrações financeiras. Por quê? Porque ela precisa dessas informações para tomar decisões, para preparar seu planejamento, para minimizar riscos, para minimizar incertezas e por aí vai. E, além disso, pessoal, a administração tem o poder de estabelecer a forma e o conteúdo de tais informações adicionais a fim de atender às suas próprias necessidades de informações. Então, esses aspectos são extremamente importantes também. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos vocês. Espero vê-los pessoalmente em breve, quando passar esse problema todo, essa pandemia. Tá bom, queridos? Abraços a todos e até breve. Tchau.